Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração hoje, meu irmão, minha irmã. Você que hoje entra neste canal para ver esse momento santidade, esse exemplo que pode ser seguido na sua vida, basta você querer. Basta você subir o Monte Carmelo, que o santo de hoje subiu, nessa escada da santidade, as 7 moradas, que muitas pessoas não conseguem sair do estado de graça. Mas vamos hoje, com a ajuda desse santo, vendo o exemplo dele, de Santa Teresa d'Ávila, neste dia, seguir esse exemplo de santidade e ir subindo as escadas para o Monte Carmelo, onde lá estará o nosso esposo, o nosso Deus, o nosso Jesus nos esperando e que continua hoje nos amando. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é uma alegria celebrar São João da Cruz, esse místico doutor da igreja que escreveu vários livros de espiritualidade e que põe para nós esse dogma: largar tudo, largar o mundo, para servir e amar somente a Cristo. Porque para subir para esse Monte Carmelo precisamos cortar laços, laços que nos prendem aqui para poder subir. Porque um passarinho precisa voar, mas sem laços que o prende aqui. Ele precisa voar livre. Que nossa alma, que nosso ser hoje possa ser tocado por essa graça de Deus. Vamos hoje, a exemplo dele, servir a nosso Deus com todo o coração. Bom, vamos então conhecer a história desse grandioso santo. Ele nasceu em 1542 na Espanha, em Fontivieros. Seu pai, Gonçalo, e Catarina, sua mãe, eram pobres tecelões. Século XIV, século que estava acontecendo vários acasos e vários problemas na Europa. Então a pobreza era bastante. E assim ele morreu, o pai de João. Gonçalo morreu de uma doença. E assim ficou Catarina com seus 3 filhos, Francisco, João e Luís. Luís morreu ainda pequeno. Mas João tinha uma missão. Deus tinha posto na vida dele uma missão de evangelizar, uma missão de fazer conhecer a cada um este amor que leva a gente a essa ternura, a este Monte Carmelo, este amor, esse amor sublime. Desde cedo ele foi inclinado para as coisas da igreja, rezava muito, se penitenciava muito e amava estudar as leis da igreja e amava estudar a teologia, essa história da nossa Santa Igreja. E em 1551 sua mãe manda ele para o Colégio da Doutrina. Lá ele vai estudar ciências humanas. E assim, nos seus livros, você pode notar isso, essa ciência humana. Que nós, fracos e pecadores, não conseguimos muitas vezes escutar e ouvir a voz de Deus. E no nosso pecado nós vamos afundando nesse lamaçal e não conseguimos sair e ver essa luz no fundo do túnel que é Jesus. E assim, no colégio jesuíta, ele aos 21 anos sentiu-se chamado por Deus a esta missão. Ele foi para os carmelitas, carmelitas na ordem, e assim pediu o hábito. Ele ajudava na caridade, ajudava os doentes da sua cidade, de um amor muito grande pela caridade. E assim foi chamado Irmão João de Maria. E assim, esse João de Santa Maria foi servindo a Deus na sua pequenez. Mas ele percebeu que naquele Carmelo não tinha Deus. Não era verdadeiramente aquele subir, aquele suplício de ir subindo a esse Carmelo, esse monte, que ao cume era Jesus, que era esse amor, esse
amor, gente. Irmãos e irmãs, hoje somos chamados a buscar esse amor. E assim, ele quase saiu. Quase que ele foi para a ordem dos cartuchos, que era bem rigorosa, porque ele queria essa rigorosidade do amor. Ele queria sofrer e queria esse amor de Cristo. Mas a providência de Deus manda Santa Teresa d'Ávila, e assim, ela que estava nesse processo de reformar o Carmelo, trazer de novo essa essência do começo, essa essência de viver Maria, essa mulher serva que escutou a voz de Deus e seguiu, e deu à luz a esse filho que hoje nos salvou de todo pecado. Essas carmelitas da sua época estavam vivendo essa heresia da riqueza, tinha muitas riquezas, poderiam sair, viver esse mundo, não estava tendo esse amor. E assim, eles dois juntos se encontraram e Deus fez ali uma providência e um caminho que os dois poderiam mudar o Carmelo e assim restituir esse amor, essa graça do verdadeiro Carmelo. E assim eles fizeram o Carmelo descalço. E assim cada um, quanto o Carmelo masculino e feminino, foi reformado por eles dois. São João da Cruz, por essa reforma e querer que saísse dessa humanidade esse Carmelo, foi preso por 9 meses num Carmelo da Espanha para não, assim, reformar, né, trazer de volta essa essência. Porque veja, de um lado da Europa estava Martinho Lutero fazendo suas heresias, e do outro São João da Cruz, do nada querendo reformar uma coisa que na época eles acharam que estava certo, então ele foi preso. E lá, meus irmãos e minhas irmãs, preso nesta torre, ele rezou e sofreu muito, mas de lá saiu esses poemas, todo esse amor que ele tinha, esse amor a Cristo. Lá saiu esse, né, escrito Chama de Amor Vivo, saiu A Noite Escura, saiu, né, essas obras completas da vida de São João da Cruz. E ele pediu ao Espírito Santo: me inspire o que eu devo fazer, se eu devo fugir ou ficar aqui. E o Espírito Santo o inspirou a fugir. Então, fugindo, ele vai atrás de Santa Teresa d'Ávila, é acolhido, né? E lá ele termina sua missão e evangeliza mais. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, em 1591, ele morre de uma enfermidade muito grande. E assim, com 49 anos, ele sobe a esse Monte Carmelo. Ele sobe a este cume desse amor verdadeiro. Porque muitas pessoas acham que a santidade é porque quer. É porque eu decidi ser santo. Não! A santidade só é conseguida com muita oração e muito se penitenciar e deixar que Deus nos transforme em pessoas novas, renovadas no Espírito Santo. E assim ele pediu a Deus 3 coisas que ele foi atendido. A primeira, ser, né, largado por todos, ser desprezados e morrer nessa solidão, porque Deus o bastava. E assim, né, por segundo, sair deste mundo, sair dessas amarras que o prendia aqui. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, em 1726 foi canonizado, e em 1926 ele foi canonizado pelo Papa Pio XI e declarado doutor da Igreja. E as suas obras é a subida ao Monte Carmelo, a Noite Escura e a Chama Viva de Amor. E que esses livros inspiram até hoje este amor a Cristo, esse amor à Santa Igreja. Muitas pessoas não entendem São João da Cruz porque ele põe a pessoa como uma pessoa errante. Uma pessoa que ao decair desse pecado não consegue subir os degraus dessa santidade. Mas devemos entender
que pela oração e pela penitência, e deixando que Deus nos modifique, nós subiremos essa escada da santidade até a 7ª morada, que confessados e vivendo essa santidade, nós saímos desse estágio da presença, nesse estado de graça, e subimos as outras escadas da santidade. E assim ele foi um grande doutor e místico da igreja, de automancia da igreja, e represente a sua mística ao mundo, e a figura mais ilustre da cultura espanhola. E ele é intercessor dos radialistas, pois quando ele falava, sua voz era ouvida a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, tomemos hoje como exemplo esse grande místico, esse grande doutor da igreja que nos ensina o amor, a subir este Monte Carmelo e ter esse ardor missionário, esse ardor que leva o amor a todas as pessoas. Vamos hoje servir com grande amor a Deus, aos nossos irmãos, sofrer muito, ser desprezado porque Deus nos basta. Pedir a Deus isso que Ele pediu, ser desprezado, mas que Deus, esse Deus que nos dá essas forças para suportar a nossa cruz. Não devemos encontrar Jesus sem a cruz, porque a cruz foi sinal da nossa salvação e da nossa vitória contra o mal. E Deus nos espera neste Monte Carmelo, nesse céu que nos espera um dia. Vamos hoje, meus irmãos e irmãs, que a graça de Deus, essa Mãe do Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, São João da Cruz, nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus possa te abençoar hoje, meu irmão.